Oi, Mote, tudo bem? Tudo bem. As pessoas conhecem sua história, sabem que você já foi casado, tem 2 filhas e que depois assumiu a sua homossexualidade. O que te levou a fundar o Grupo Gay da Bahia? Eu tenho atualmente 62 anos, dos quais 35 últimos vivido como homossexual assumido e líder do principal grupo gay do Brasil, o GGB. Após 5 anos de casado, 2 filhas, e com o que hoje é chamado de homofobia internalizada, eu não tinha coragem de assumir que eu era homossexual, por isso me casei, por isso tive filhos. Depois de lutar muito contra este processo de negação da minha própria essência existencial, finalmente, em 1977, eu decidi acabar com essa mentira, com essa hipocrisia e assumir que era exclusivamente homossexual. Mudei de São Paulo para Bahia, onde fundei o GGB e repito como o Jean Genet, não me arrependo um dia sequer da minha decisão, porque para mim a homossexualidade tem sido uma bênção. Claro. Por que o movimento gay não consegue transformar a homofobia em crime inafiançável, por exemplo, assim como os negros fizeram com o racismo? Infelizmente, Eugênio, a população atualmente chamada de LGBT, de lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros, embora represente 10% dos brasileiros, mais de 20 milhões de pessoas, ainda vive no armário. Grande parte dos gays, 90% eu considero, são enrustidos. Então não conseguem eleger um vereador, um deputado, não pressionam nossos deputados e senadores a aprovar leis que nos beneficiem, de modo que, infelizmente, é uma grande alienação que predomina na comunidade, que nem é uma verdadeira comunidade, mas na multidão homossexual. Por isso que não conseguimos até agora aprovar o projeto de lei 122/2007, que equipara a homofobia ao racismo. Foi aprovado na Câmara, mas o Senado ainda continua relutante, sobretudo por pressão dos evangélicos, que são os mais homofóbicos de todos os brasileiros. Você acha, então, que é preciso ter políticos gays assumidos no Congresso Nacional ou nas câmaras municipais para que a gente consiga aprovar medidas que nos fortaleçam, já que os héteros brasileiros, de uma forma geral, são machistas? Com certeza. É fundamental que os homossexuais tenham representantes em todos os setores, já que somos milhões, estamos em toda parte. Por que não conseguimos eleger vereadores, deputados, senadores, governadores que sejam assumidamente homossexuais? Como acontece nos Estados Unidos, na Europa, os prefeitos de Paris e de Berlim são gays assumidos. De modo que espero que essas paradas que têm crescido vertiginosamente, o Brasil detém a maior parada gay do mundo, a de São Paulo, e são mais de 200 paradas realizadas todos os anos, de norte a sul, em pequenas cidades inclusive, em Camaçari, em São Antônio São Francisco do Conde e outras pequenas cidades, que essa população que vai à parada, que eu acho que 90% é heterossexual, mas que junto com os gays que aí estão se manifestando, que elejam candidatos para que falem em nosso nome, porque chega de ter apenas aliados a nos representar. Tem sido muito pouca a força desses aliados para aprovar projetos que nos beneficiem. E direitos iguais, nem menos nem mais. Eu acho que no Brasil a gente tem o prefeito de Paraty, que é assumidamente gay, não é isso? Esse ano foram eleitos 5 candidatos, dos mais de 60 entre gays, travestis e lésbicas que se candidataram, foram eleitos 5. E entre eles a Leocrete em Salvador, que infelizmente não representa a comunidade homossexual. Ela não foi eleita com o voto LGBT, ela não tem um histórico de militância e não tem capacidade nem escolar, nem intelectual para nos representar, mas foi eleita com grande representatividade. Vamos fazer tudo para que Leocrete, que frequentou, aliás, o Grupo Gay da Bahia durante 3 anos, que ela apresente os projetos de lei que são nacionalmente já estabelecidos pela Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Travestis e, sobretudo, que não estrague os 30 anos de militância do GGB na Câmara, na Assembleia e em outros espaços
lutando por dignidade e respeito à população homossexual. Você acha que, de alguma forma, um gay que não se assume reforça o preconceito? É uma boa pergunta, Eugênio. Infelizmente, sim. Porque tantos adolescentes gays e lésbicas se matam, vivem angustiados, vivem o que é chamada homossexualidade ego-distônica, eles estão fora de sintonia com o seu ego. Se mais e mais gays e lésbicas se assumissem, esses jovens teriam bons exemplos de como imitá-los, de como ter ícones para orientar a sua vida de enfrentando o preconceito e a homofobia. Qual você acha que é a importância para a aceitação da homossexualidade com relação aos formadores de opinião, como os artistas, por exemplo, aqueles que são gays de fato, se eles assumissem publicamente sua homossexualidade? São traidores da nossa comunidade. São pessoas fracas, pessoas hipócritas. Eu detesto essas cantoras baianas, esses artistas brasileiros que todo mundo sabe e comprovadamente que muitos frequentam saunas e espaços da cena LGBT e que, ao serem questionados sobre sua sexualidade, dizem que isso é questão privada, que não querem levantar bandeira. Em pleno século XXI, quem não levantar bandeira carregue a cruz. Eu acho que são traidores. Essas pessoas, infelizmente, as próximas gerações vão cobrar a vergonha que eles tiveram, que valeu mais do que a honestidade, e ter colaborado pela libertação homossexual. E eu tenho certeza que o fato de Marina ter arrancado Gal Costa do armário, dito que transou com ela quando tinha 17 anos, isso não diminuiu em nada o número de compradores de CDs da Gal Costa ou os seus fãs de carteirinha, de modo que é uma avaliação equivocada que fazem esses gays VIPs e lésbicas enrustidos, que em vez de se assumirem, tem medo de se assumir, temendo perder público e perder compradores para sua produção artística. Não, o Brasil prefere pessoas honestas do que hipócritas. Motti, o que você acha que é preciso fazer para que as autoridades competentes tratem com seriedade o assassinato de tantos gays, sobretudo aqui no Nordeste? O Brasil é o campeão das paradas gays no mundo, mas também é o campeão mundial de assassinatos de homossexuais. Todos os anos são assassinados mais de 150 gays, travestis e um número bem menor lésbicas, vítimas da homofobia, seja a homofobia cultural, seja da homofobia pessoal, na medida em que essas pessoas provocaram ódio, rancor e até serem vítimas de assassinatos. O ano de 2007 foram 122 assassinatos. A Bahia, o primeiro lugar no ranking nacional. Este ano de 2008, nós já documentamos 186 assassinatos de homossexuais. Quer dizer, dos 122 do ano anterior, aumentou para 186. É um genocídio, é um homicídio. É o campeão mundial de assassinatos de gays e lésbicas e travestis. Muito mais do que o México, que os Estados Unidos, o Brasil carrega essa triste herança. É fundamental que o governo federal, estadual e municipal mobilizem o poder público, ou seja, a Secretaria de Segurança Pública, as delegacias de polícia, a justiça, para que investiguem, para que prendam e que sentenças severas contra aqueles que matam homossexuais, porque a impunidade leva a novos assassinatos. É isso mesmo. Motti, é notório que os gays têm conquistado mais espaço de uma forma geral, tanto na mídia quanto na sociedade. Você acha que eles estão ocupando bem este espaço? Os homossexuais, incluindo lésbicas, gays, travestis e transexuais, representam mais de 10% da população brasileira. A maioria vive no armário, vive escondido, tem medo de se assumir, ou com a sua família, no seu bairro, no trabalho, etc. É fundamental que mais e mais gays saiam do armário. Agora, temos conquistado alguns direitos, seja nas leis municipais, seja o governo Lula, seguindo o mesmo passo do Fernando Henrique Cardoso, que tem aberto discussão no Ministério da Justiça, dos Direitos Humanos, da Saúde, para
para encontrar meios e medidas para tornar os gays menos vulneráveis, propostas de ações afirmativas para a cidadania homossexual. Não obstante, ainda o governo é muito omisso. Sobretudo o poder legislativo. Os deputados têm medo de apoiar os gays, com medo que seus eleitores deixem de votar, ponham em dúvida a própria heterossexualidade dos deputados. O poder judicial tem sido o mais progressista, autorizando mudança de nome de travestis, operações de transexuais, reconhecendo o direito à herança de viúvos, de gays ou de lésbicas. O Poder Executivo tem manifestado boa vontade. Fernando Henrique e Lula aprovaram projetos, programas, mas pouca coisa saiu do papel. Eu estimulo aos gays de Salvador que frequentem a sede do Grupo Gay da Bahia, na rua Frei Vicente 24, Pelourinho, ao lado do Teatro 18, está aberto em horário comercial, e que nas cidades do interior da Bahia, na maioria delas, já há grupos gays, ou na internet encontre um grupo, uma lista onde discuta e supere a sua alienação para se tornar um homossexual consciente, defensor dos seus direitos de cidadania. Direitos iguais, nem menos nem mais. Você acha que é por isso, por essas dificuldades, inclusive em conseguir algumas vitórias políticas, que há tanto medo em se assumir gay publicamente? Como eu disse, essa homofobia internalizada, ela é burra, porque se o indivíduo for fazer uma avaliação criteriosa dos prós e contras de se assumir, ele vai ver que não vai modificar quase nada na vida dele, o fato de se assumir, se declarar para as pessoas que ele tem interesse, para as pessoas mais próximas, que é homossexual. De modo que eu considero que estimulo os gays enrustidos que estejam nos ouvindo, que se assumam, que aqueles que têm amigos gays ou lésbicas, que sejam heterossexuais, que digam, olha, eu respeito todo mundo, para mim não me importa qual é a sua orientação sexual, o que vale no ser humano é a honestidade, é a competência, é a amizade, de modo que quantos mais gays saírem do armário, formaremos uma sociedade mais feliz e menos hipócrita. Quem é que você citaria e que você acha que é importante, que está fazendo um trabalho bom para a aceitação da homossexualidade aqui no Brasil? Olha, até a TV Globo, que geralmente abrigou programas, sobretudo de humor, tão preconceituosos, né? Tantos cômicos e humoristas explorando uma caricatura, um estereótipo negativo da lésbica, da travesti ou do gay, a Globo tem aberto mais espaço para algumas novelas, onde há lésbicas que são namoradas, ou gays que já não são mais tão estereotipados, mas sempre a tentação da conversão, ou agora esse famoso Orlandinho que vai ser um ex-gay. Quer dizer, infelizmente ainda existe existe certa homofobia na própria televisão, mas eu considero que a universidade também tem aberto espaço para pesquisas, para a produção de teses e dissertações sobre o tema. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão. Não vai ser o último país a conceder igualdade de direitos homossexuais. Essa é a nossa esperança e para isso que lutamos. Muito obrigado. Eu queria saber qual é o seu desejo para o movimento homossexual masculino e feminino no Brasil. Eu, Luiz Motti, paulistano de nascimento e baiano por opção e por decreto municipal e estadual, me tornei cidadão da Bahia e de Salvador, fundador do movimento gay na Bahia e decano do movimento homossexual brasileiro. Eu não fui o primeiro, mas sou o mais antigo homossexual que há 30 anos, sem férias, sem trégua, continua na luta. Eu desejo que mais e mais gays saiam do armário, que mais e mais LGBT se assumam e que entrem no movimento, seja através de uma lista de discussão na internet, seja na sua cidade, participem de algum grupo de militância, porque é fundamental que nos organizemos. Nossos inimigos são muitos, são poderosos. Os evangélicos, sobretudo, cada vez mais no parlamento, nas câmaras, eles são intolerantes ao extremo. E se nós não nos organizarmos, corremos o risco de haver nova caça às bruxas ou às bichas
E para isso é fundamental que todo mundo saiba, os homossexuais, que é legal ser homossexual e que a história não mente. Nós é que estamos com a verdade e com a razão. Obrigado.